Oi, pessoal, tudo bom? Eu sou a Daniele Lima e no nosso bate-papo de hoje vocês vão conhecer a história da Fátima Lira. Ela é de Brasília, é formada em estatística com especialização em ciência de dados e é amante de clusters e segmentações. Ela constantemente está aprendendo assuntos super interessantes da área de Big Data e de programação. Né? Fátima, muito obrigada por aceitar o convite e é um prazer imenso ter você aqui e poder compartilhar um pouco da tua história. Seja super bem-vinda. Obrigada, Dani. Imagina! Bom, então vamos falar aqui um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, como que tudo começou. Fala para a gente um pouquinho da tua história, né? Como é que você começou a trilhar o seu caminho, né? Em relação, dentro da área de tech. E fala para a gente um pouquinho de você. Eu sou de Brasília. Eu nasci em Brasília. Meus pais, eles são nordestinos, então eles se mudaram para Brasília perto do início da construção da cidade, assim, né? É, e aí, eu acho que, assim, minha parte mais de exatas, talvez eu tenha puxado um pouco do meu pai, assim. Minha mãe, ela é dona de casa e meu pai é mestre de obras. E, tipo assim, nenhum deles tem ensino superior nem nada, né? Mas eu gostava muito das coisas que meu pai fazia, assim, quando eu era criança, né? Então ele sempre levava para casa umas plantas de casa e ficava calculando a área da região, quanto que ele ia ter que pôr de azulejo, essas coisas. E eu amava, assim, sabe? E aí eu acho que veio muito disso, assim. E aí, quando eu fui decidir o curso que eu queria fazer, eu decidi por estatística. Fiquei na dúvida entre algumas engenharias, e eu tenho um pezinho em humanas também. Então, eu fiquei muito na dúvida se eu fazia história, se eu fazia economia, enfim, eu queria fazer um milhão de coisas, assim, né? Mas o mercado de estatística é muito bom, né? Muito aquecido, assim. E aí eu decidi ir para estatística. É, E aí eu formei em estatística, o curso é assim, super difícil. Ele é razoavelmente fácil de entrar na UNB, né? Mas ele é muito difícil de sair, assim, é um dos cursos que tem o maior índice de desistência, né? Então, assim, é muito sofrido, é muito teoria, sabe? É muito prova e tal coisa, demonstre tal teorema, não sei o quê. E é bem complicado, né? E aí, durante o curso, por ser muito difícil e por eu ter esse meu pé em humanas também, eu fiquei muitas vezes em dúvida se eu devia continuar ou se eu devia mudar de curso. E aí, quando eu estava mais ou menos no quarto semestre, eu pensei em mudar para história. E aí eu comecei a pegar matérias da história e aí eu fiz, acho que 2 semestres completos assim do curso de história. E aí eu fui conversar com uma professora minha da estatística. Ela era professora de demografia. E aí eu fui perguntar para ela, assim, sabe, falar, tipo, eu acho que eu não sou para isso, não, sabe? Acho que eu tenho que ir para outro curso. E aí ela falou assim, olha, você é o tipo de pessoa que se você estiver lá na história, se você estiver num curso de humanas, você vai se sentir super falta da parte exata, assim, sabe? Você está aqui nas exatas hoje e sentindo muita falta da parte humana, assim. Mas eu acho que estatística é o curso perfeito para você tentar unir essas duas coisas, né? Para você tentar trabalhar um pouco com a sua parte humana dentro do curso, assim. E aí eu acho que foi isso que me fez continuar mais no curso, assim. Porque estatística você consegue trabalhar muito bem com a parte social, com a parte antropológica, e isso é muito bom também, né? Ah, e vemos aí um pezinho, uma professora de demografia. Acho que agora tudo começa a fazer sentido. Para quem não sabe, a Fátima é a rainha dos mapas. Você não tem noção. Não tem noção. Essa mulher é maravilhosa, gente. Maravilhosa. Acho que agora tudo começa a fazer sentido. Eu nem tinha feito essa ligação, na verdade, aí descobriu. E aí eu sempre tive esse pezinho nas humanas, né? E aí, tanto assim, que o meu TCC da graduação foi sobre mapa de atenção visual em rede social. Porque eu queria falar sobre redes sociais, queria trazer um tema diferente, assim, do que geralmente levavam para a monografia de estatística, né? E aí, beleza, eu formei e comecei a atuar como analista de dados, né?
E aí eu passei 4 anos em 2 empresas diferentes, trabalhando como analista de dados. Só que o analista de dados era bem SQL, assim, sabe? Era mexer com banco de dados, manipular a base, fazer pesquisa em banco de dados, bem essa coisa manual, assim, né, da nossa área. E aí, durante muito tempo, eu fiquei na dúvida se eu ainda realmente queria isso. Assim, eu ainda estava pensando, putz, será que eu não devia ter mudado lá no meu quarto semestre? E aí foi quando eu entrei no startup lá em Brasília. E aí, nessa startup, foi quando eu finalmente tive a oportunidade de trabalhar com aquilo que eu tinha estudado na universidade e finalmente entender tudo aquilo que eu tinha estudado, né? Conseguir colocar em prática e ver alguma coisa funcionando, né? Daquela teoria toda que eu tinha visto. E aí eu fiz um projeto de algoritmo de recomendação para um site de imóveis. E aí eu fiz usando clusterização. Então eu passei um bom tempo estudando muito sobre cluster, segmentação e tudo para conseguir fazer esse algoritmo. Assim. E aí, assim, eu me reapaixonei pelas matérias que eu tinha visto, né? Pela estatística, na verdade. E aí, assim, é a coisa que eu mais gosto de trabalhar até hoje. Assim. Sempre que eu posso, eu faço alguma análise de segmentação. Assim. E aí, depois disso, eu fui fazendo mais projetos dentro dessa startup relacionados à ciência de dados. Então, eu mexi muito com NLP, com outros algoritmos mais robustos, rede neural, trabalhei com IOLO, vendo coisas trabalhando com modelo de imagem, né? E aí foi assim, eu acho que foi o meu pontapé, assim, sabe? Essa startup, assim, para eu ver que, tipo assim, que a gente tinha realmente espaço para poder fazer esse tipo de coisa, né? Até porque em Brasília é super difícil, né? Aqui em São Paulo é mais fácil a gente achar um lugar que trabalha mesmo com ciência de dados. Lá é um pouquinho mais difícil. Mas aí eu acho que foi quando eu vi que era realmente isso que eu queria fazer, assim, sabe? Tipo, depois de anos, 5 anos na graduação, 4 anos manipulando base em SQL, e aí foi quando eu falei, eu acho que eu tomei a escolha certa, assim. Amor. E aí, depois de 1 ano nessa startup, eu percebi que eu queria mais, assim, sabe, que já era muito pequeno para mim lá, porque só tinha eu como cientista de dados, os projetos já estavam se repetindo, e aí eu falei, eu quero aprender mais, sabe, eu quero estar em um grupo de pessoas que me ensinem mais sobre isso, assim, eu pensei, o único lugar que eu consigo fazer isso é em São Paulo, eu vou encontrar uma área onde tem várias pessoas que saibam muito sobre ciência de dados, vai ser em São Paulo. E aí foi quando eu decidi mudar. E aí comecei a procurar emprego, né, aqui em São Paulo. E aí, assim, o mercado aqui é super aquecido, né, para nossa área. Então, assim, não demorou muito para eu receber algumas propostas e tal. Então, fazia várias entrevistas. E aí foi quando eu recebi a proposta para trabalhar numa consultoria indiana aqui em São Paulo. E aí era para trabalhar atuando na Braskem, né, que é a fábrica que a gente tem aqui no Brasil de plástico, soda, enfim. E aí assim, eu entrei em uma equipe com outro cientista de dados que já era doutor, assim, então ele sabia muito, acabei aprendendo bastante com ele. E aí era para trabalhar na Braskem, fazendo um modelo preditivo para a falha, né, para a falha das máquinas que eles tinham. E aí, durante esse tempo, eu passei bastante tempo indo para Maceió, que a fábrica era lá. Então, a gente tinha que trabalhar junto com os engenheiros químicos, né? Então, a gente precisava, na época, desse contato com eles, de entender como é que funcionavam as máquinas e tal. E aí foi, assim, super interessante, sabe? Porque é super interessante a gente entender uma área que a gente não entende, né? Que, no caso, era engenharia química, que eu não sabia nada e ao mesmo tempo transmitir para eles o que a gente sabia e eles não, né? Então tentar falar na mesma linguagem com dois grupos que não conseguimos comunicar muito bem por conta desse conhecimento, assim, né?
E aí foi quando a Log entrou em contato comigo. E aí uma coisa que me chamou a atenção também foi o tamanho da equipe, né? Que a gente tem uma equipe muito grande de cientistas de dados. Então, assim, eu falei, é justamente isso que eu precisava, né? Era isso que eu queria quando eu me mudei para São Paulo, assim, estar inserido em um grupo grande de pessoas que sabem muito sobre o que eu quero aprender. E aí, assim, na Log eu acho que eu acabei aprendendo muito com outras pessoas. E acabei ensinando bastante também de coisas que eu sabia, né? E aí, tô aí até hoje. Ai, que amor, Fá. Que delícia poder escutar a sua história. E que massa, né? Descobrir assim, que você fez um curso. Mal sabia você que era o curso realmente ideal para você. E você, no final, né, Exatamente. se redescobriu dentro dele. E é muito interessante você falar isso, porque, como eu comentei com vocês, a Fá, ela faz, nossa, umas análises muito da hora. Muito, muito, muito maravilhosas. E os gráficos que ela faz, por exemplo, relacionados a mapas, né? Nossa, são espetaculares. E você percebe o brilho nos olhos dela quando ela faz. Sabe, umas coisas tão maravilhosas, tão lindas, quando ela faz clusters e aí pega, né? Faz uns mapas, umas coisas muito maravilhosas, diferentes, assim. Você vê o brilho nos olhos. E isso é legal, né? É legal você estar atuando e poder trabalhar em algo que você gosta, que você tem paixão, né? Isso é muito maravilhoso. E Fá, me conta também, assim, durante toda a tua trajetória ou formação acadêmica, teve algum momento também, assim, que como mulher você teve alguma dificuldade? Ou sei lá, que você teve que mostrar o seu valor, ou teve que se dedicar mais, isso e aquilo? Ou na sua faculdade, assim, tudo foi tranquilo, deu tudo certo? Assim, o curso de estatística, comparado com os cursos de engenharia, eles têm uma porcentagem boa de mulheres, assim, né? Geralmente em engenharia a porcentagem é baixa, mas em estatística não, assim, eu acho que chegava a 40, 60%. Né? Que massa! Então, então, assim, tinha bastante mulher, né? Mas eu acho que quando você migra para essa área de tecnologia, quando você vai trabalhar com isso, e aí as coisas mudam muito, né? E aí uma postura que eu sempre assumi, assim, desde o meu primeiro emprego, e isso é uma coisa que eu estava até descobrindo e conversando com a minha psicóloga, é que eu sou muito séria no trabalho, sabe? Eu sempre tive muita dificuldade de fazer amizade no trabalho, assim, porque eu sempre assumi uma postura muito séria, assim, sabe? Tipo, trabalho é trabalho, amigos são amigos, e, né, duas coisas separadas, assim. E aí eu Uhum. percebi que isso foi justamente como uma defesa minha, assim, né? Porque eu trabalhei em lugares onde eram predominantemente masculinos, assim, tipo, o meu segundo emprego eram, acho que 17 homens e duas mulheres numa sala, né? O terceiro emprego, a minha equipe eram 5 homens e eu, né? Então, assim, hoje em dia ainda existe muito uma coisa de das pessoas acharem que você está dando uma certa liberdade, que às vezes não é, né? Então, às vezes você ser simpática, a pessoa acha que você está dando liberdade, né? Então, eu sempre fui meio não simpática, assim. E isso dificultou, assim, um pouco a minha... Dificultou, assim, como eu lidava com as pessoas no trabalho, um pouco, sabe? Por eu sempre ser, tipo assim, né? Colocar um murinho na frente, assim. E aí, assim, eu acho que além disso, eu tive alguns problemas de, por exemplo, a terceira empresa que eu trabalhei, eu acho que eu nunca vou esquecer, assim, que teve um dia em que me pediram para ir no falar com um dos chefes lá da empresa, e aí a gente tinha um andar só com os analistas e o outro andar só com o gerente, diretor, né, todos os chefes e tal. E aí eu subi para esse andar, foi a primeira vez que eu subi. E eu lembro que eu abri a porta assim e eu só vi homem branco mais velho, sabe? E eu lembro que eu fiquei muito chocada, assim, sabe? Tipo, zero representatividade. E aí, nessa empresa, eu tive um pouco de dificuldade também em relação ao que eu fazia poder ser 100% aceito, assim, sabe? Então, as pessoas me viam como uma menina nova, né? Que, tipo assim, não sabe exatamente o que tá falando, o que tá fazendo. Assim. Então, e justamente a gente tem que assumir essa postura de que, tipo assim, não, sabe, a gente sabe o que a gente está fazendo.
E aí, assim, é muito cansativo. Essa empresa foi muito cansativa para mim, porque a gente sempre tinha que estar com essa postura, né, de tipo, eu sei o que eu estou fazendo e isso cansa muito, sabe? Então a gente precisa falar mais alto, a gente precisa, né, parece que a gente tem que ficar se reafirmando a cada hora a gente tem que afirmar que, tipo assim, não, esse aqui é meu trabalho. É, então, assim, essa empresa foi bem cansativa, assim, já teve uma reunião em que eu fui apresentar o projeto com o outro cientista, e aí ele começou a apresentar a minha parte, sabe? Tipo assim, era como se fosse o projeto dele. E aí, tipo assim, eu tive que interromper, levantar e falar, não, tipo assim, isso aqui foi eu que fiz. Sabe? Tipo assim, a gente precisa, às vezes, passar por algumas coisas que são super desagradáveis, né? Que não tinha porquê, assim. E aí cansa, né? Tipo assim, é muito cansativo. E aí, assim, o quanto é bom, às vezes, você trabalhar em um lugar que você não precisa ficar se provando, sabe? Direto. Sim, que as pessoas elas compreendem teu valor, né? Elas sabem do teu valor e você não precisa ter que ficar se impondo, né? E fazendo, como você falou, né? É muito cansativo, né? Sim, E, nossa, mas assim, que super bacana, Fátima, assim, nossa, amei mesmo, assim, é tão legal poder mostrar um pouquinho de cada pessoa e da trajetória, dos desafios que enfrentou, e assim, é tão interessante, né, porque eu vejo que tudo isso, né, vai nos ajudando, né, a crescer e nos deixar mais forte, e assim, é maravilhoso, porque ser uma pessoa maravilhosa, super dedicada, focada, e assim, é uma pessoa muito maravilhosa e muito receptiva para poder conversar, interagir. Então, eu fico super feliz de saber que você, né, se sente bem mais à vontade agora e que eu fico super feliz de saber que você está fazendo uma coisa que você gosta, né? Trabalhando com algo que você descobriu que tem uma paixão. Isso é muito, muito, muito bom. E aí, para finalizar, eu queria só que você deixasse aí uma frase, que, assim, se você pudesse, né, falar algo para as meninas que estão iniciando, ou que pretendem atuar em tech, ou que estão migrando, né? O que é que você falaria para elas, né, com base nas suas experiências, ou com base naquilo que você viu, assim, algo que possa ajudá-las, né, e encorajá-las a não desistir, a continuar e seguir aí firme e forte, né? Porque a área de tech é para todos. E é uma sim, área tão maravilhosa e é uma pena que nós não temos tantas mulheres, né? Mas, sim. assim, qual a sua Mas frase? é justamente isso, assim, a gente precisa de mais mulheres, né? É, assim, eu acho que é super importante a gente estar em um ambiente onde a gente se sente bem e, assim, esse ambiente é quando você está com pessoas que se parecem com você, né? Que você olha para a pessoa e você se identifica, né? Que você sente orgulho daquilo, assim. E igualmente que a pessoa olhe para você e pense a mesma coisa, assim, né? Então, assim, eu acho que é uma área muito difícil, assim. É muito desafio para a gente, né? Que é mulher. Mas é super importante que a gente vire o jogo aí. E que no futuro a gente nem precise estar discutindo isso, assim, né? Porque vai ser algo normal ter a mesma quantidade de mulher e de homem na mesma área. Sim. Ai, muito, muito, muito obrigada. Adorei conversar com você. Amei de verdade. Assim, muito obrigada por compartilhar a tua história. Eu tenho certeza que ela vai alcançar e vai incentivar aí várias outras mulheres, né? E isso é o mais importante, né? Conseguir tocar e alcançar várias e várias outras mulheres para que elas percebam que elas não estão só e que tem uma rede de apoio, que tem outras pessoas que muitas das vezes está passando, né, ou já passou por algo que elas estão passando, mas o mais importante é que elas não se sintam só e tenham coragem para finalizar e até o fim brilhar e ganhar o mundo que nem você está ganhando, né? E que nem você está brilhando e que nem você está crescendo. Muito obrigada mesmo, Fá. Que delícia Obrigada, ter você Dani. Eu aqui. amei.